Estamos de volta com o Panorama TVC, agora falando de saúde. Este ano, em Rio Preto, já foram registrados mais de 900 casos de acidentes com escorpiões. E para trazer orientações de prevenção e falar sobre as ações de controle desenvolvidas pelo poder público aqui na cidade, eu converso com Viviane Mazitelli, que é bióloga da Vigilância Ambiental aqui de Rio Preto. Viviane, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Imagina. Quero começar perguntando para você quais são as ações que a Vigilância Ambiental faz para o controle dos escorpiões aqui em Rio Preto. E parece que é uma parceria com outras secretarias também, é um trabalho conjunto, né? Sim, a gente atua muito no intersetorial. Então, sempre que a gente identifica, né, tanto os nossos agentes de saúde, ou até a própria população, quando abre uma ouvidoria, né, os nossos canais, quando entram pelos nossos canais de ouvidoria, nossos canais formais, a gente entra, articula a limpeza urbana com, por exemplo, a Secretaria de Serviços Gerais. Bacana. Então, a gente tem uma articulação muito boa, né? A gente tem locais em Rio Preto que a gente já vê que é uma... crônico, já é constante, basicamente. crônico, né? Esse descarte irregular. Então, a Secretaria de Serviços Gerais já tem esses pontos, né? Identificados e constantemente passa para fazer essas limpezas, né? Tá certo. E agora, para orientar quem está em casa, Viviane, por exemplo, encontrei um escorpião na minha residência. Como que eu devo proceder? Eu capturo esse escorpião? De que forma? Uso algum tipo ou não de produto para matá-lo? Qual que é a melhor forma de agir? A gente orienta que não tente tocar, principalmente crianças, né? Sempre nas nossas feiras de educação em saúde ambiental, ou até mesmo nas escolas, quando a gente vai para fazer as nossas orientações de manejo, a gente pede para que a criança, quando identificar um animal, ele vá até um adulto mais próximo e peça ajuda e fale que tem aquele animal ali. Quando o adulto chegar nesse local, a gente pede para não colocar a mão, né? Não utilizar não tentar manipular esse animal, né? Por exemplo, com um pote, tentar colocar ele dentro do pote com, por exemplo, sem luvas, né? Então a gente pede sempre para que utilize uma luva, se for fazer esse tipo de manipulação, mas se tiver ali uma vassoura, um rodo, para poder fazer a esmagadura desse animal de uma forma segura, que não seja direto nas mãos. Até porque, né, nos nossos dados, a maioria dos nossos acidentes acontecem em mãos, né, nos membros superiores e nos pés. Nos pés. Justamente por quê? Porque às vezes a pessoa, ao manipular, ela tira ali, não tem cuidado na jardinagem, ou pega um objeto, né, sem avaliar, né, o objeto, ao redor do objeto. Então, quando ele retira, esse animal pode estar ali ou abrigado, ou essa tentativa de manipulação. Então, quando ele acontece, acaba tendo os acidentes, né? Desculpa, pode continuar. Ou, às vezes, à noite, por o animal ter um hábito noturno, então, à noite é a movimentação dele. Então, às vezes, a pessoa levanta da cama ou sai do sofá, ele não investiga o calçado, ou ele sai descalço e anda e pisa no animal. Então, por isso que na estatística, a gente tem o maior número de acidentes com mãos e pés. A gente sempre ouviu falar que os escorpiões ficam mais em área de acúmulo ali de entulho, locais escuros, escondidinhos, mas cada vez mais eles estão entrando no nosso ambiente urbano, dentro das residências. Tem algum tipo de sistema, né, de ambiente que eles gostam mais, que é mais fácil encontrar? Ou eles estão agora, de certa forma, disseminados, né? Na área urbana, eles vivem, né, o hábitat deles, né, é dentro dos esgotos, né, onde tem alimento é úmido, então ele tem ali ele tem um contato com água, então ele tem todos os recursos que ele precisa. Então ele tem alimento, ele tem água e ele fica ali protegido, então ele não precisa sair, né. Porém, caso falte, né, o alimento, ele sai do esgoto e ele vai para as residências, porque a gente tem as tubulações que ligam a essa área rede, onde né? ele fica, né? Então, a gente sempre pede para que, dentro das residências, isso em área urbana, né? Que a nossa movimentação na área urbana de construção, cada vez Rio Preto está aumentando mais. Então, sempre quando tem ali uma construção, uma obra, aumenta a chance de aumentar A aparição o avistamento de escorpião é maior, né? Então, por eles estarem nesses locais, que a gente orienta a colocar
sempre barreiras físicas, né? Sempre manter, às vezes na residência até tem aquele ralo que abre e fecha. Exato. Porém, as pessoas ao tomar banho, depois que tomam banho, a água escoa, não fecha. Não fecha. Então, é trazer esse hábito para a população de deixar os O ralos ralinho fechados, vedado. vedar as frestas mesmo que tem nas residências, porque o animal, ele não tem um local, por exemplo, o esgoto, ele não vai entrar ali no esgoto e vai sair, alimentar, causar o acidente e retornar. Onde ele para, ele pode sobreviver, então ele vai se deslocando, ele não retorna para um local. Entendi. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, se ele passa e entra dentro da residência e ele encontra ali um local, resíduos, né, de alimentos e outros insetos menores, que é o que ele se alimenta, ele vai ficar por ali. Então, ele vai achar um abrigo na fresta da porta, ele vai ficar embaixo de um móvel, ele vai entrar em qualquer local que seja suficiente para ele ficar abrigado. Tá certo. Dentro da residência. E qual que é a orientação em caso de picada ou suspeita de picada, né? Que serviços que a gente procura? No caso de criança, parece que tem um protocolo específico, né? Sim, dentro do nosso município, né, crianças de 0 até 10 anos, né, a gente orienta que vá imediatamente para o HCM. Então, é vaga zero que a gente fala. Então, aconteceu o acidente, lava com água e sabão o local do acidente e não faça mais nada e vá imediatamente para o HCM. Adultos, adolescentes, né, outras idades, vocês procurem o atendimento mais próximo de unidade, né? Que o importante é a assistência em tempo. Então, estou perto de uma UPA, né? Vou aqui mesmo, vou ser atendido, vou receber meus primeiros socorros e caso seja necessário, eles do uso do soro, né? Que a gente só tem no HCM no momento. Então, vai ser encaminhado né? para o HCM para poder fazer essa avaliação. Você falou do soro, é justamente o que eu ia perguntar. Nem todos os casos ele é necessário? Não. Cerca de 2% de acidentes com animais peçonhentos, né, com acidentes com escorpiões, eles evoluem de grau de moderado para grave. Então, cerca de 2% que chega a ter a necessidade de tomar o soro. Então, não são todos, né? Isso que a população precisa entender, que nem todos os casos, eles são graves a ponto de ter que tomar o soro. Até porque toda a equipe avalia essa administração, precisa ter um acompanhamento médico para a administração do soro, porque quando o paciente ele é submetido ao soro, ele precisa ficar em observação. Então, ele vai ficar ali de 4 até 24 horas, a depender da situação e da avaliação dos sintomas dele pela equipe médica. Porque pode ter também reações. Entendi. Então, nem todos os casos é necessário o soro. Viviane, quando a gente fala de sinais ou sintomas, às vezes um adulto consegue identificar melhor o que aconteceu e que foi um acidente com o escorpião, mas às vezes uma criança não. Né? E a que sinais a gente precisa ficar atento? A criança, geralmente, a dor, ambos vão ter uma dor muito forte no local, né? A maioria dos casos tem muita dor, né? Então, quando tem esse tipo de dor, não consegue compreender o que aconteceu, leve imediatamente para o atendimento. Que aí, às vezes, vai avaliar, né? A criança fica com uma irritabilidade, às vezes, se for um nenê, né, muito menor, muito né? pequeno, não conseguir falar. Então, às vezes, ele vai ter apresentando essa irritabilidade. Às vezes aparece, nem sempre fica... alguma marca, algum sinal, exatamente. Né? Então, leva para atendimento médico, né? Casos mais graves apresentam náuseas, né, vômitos, então precisa ir imediatamente para o atendimento avaliação. médico. Considerando aqui a nossa cidade, tem alguma região do município em que esses acidentes estão mais frequentes esse ano? Ou isso é, de certa forma, flutuante? Como é que vocês identificam isso lá na secretaria? A gente faz um mapeamento dos nossos casos e a gente faz tanto mapas de calor, até para a gente fazer a atuação da onde a gente precisa ter um olhar mais clínico, né? Então, a gente tem mais voltado para a Zona Norte de São José do Rio Preto, porém na Zona Sul tem uma concentração também ali, mas acontece no município como um todo. Então, eu não posso te dizer que os cuidados precisam ser
mais na Zona Norte, né? Então, até porque a gente teve um caso recente que foi grave, que foi na Zona Sul. Então, as ações de prevenção precisam ser executadas pelo município como um todo. E pela Mas população de todas as áreas. Em mais áreas assim que tem descarte irregular, né? Então, são áreas que são de risco. Junto, em paralelo a isso, a gente também faz os nossos monitoramentos. Nossa equipe de vigilância, né? Semanalmente, a gente faz uma busca ativa noturna de escorpiões, que a gente faz os nossos indicadores de infestação dentro do município. Então, a gente vai em áreas públicas, a gente vai onde a gente avaliar que precisa, né? Na dispersão, a gente faz esse monitoramento também. Então, além dos dados epidemiológicos, a gente também tem os nossos dados entomológicos. Né? Entendi. Você falou dessa questão de locais, denúncias podem ser feitas pela ouvidoria, como você já adiantou. Eu vou citar aqui alguns números. 0800 770 870, desculpa, 0800 770 5870. Tem também o 3216 9758 e o 3216 9765. A partir do momento que essa denúncia chega, como que é o trabalho da vigilância ambiental? É já ir em loco? Lembrando que descarte irregular, vocês podem fazer a denúncia direto na Secretaria de Serviços Gerais. Quando ele chega nos canais pela saúde, a gente, de pronto, atendimento, a gente desloca uma equipe de controle de pragas para fazer o primeiro atendimento e orientação. Né? Então, em tempo hábil, a gente vai até o local, vai uma equipe especializada até o local para identificar os riscos, porque às vezes a população ela não identifica que aquele ambiente, a forma com que aquele ambiente está, não oferece risco, mas na verdade ele oferece, né, para o abrigamento. Então a gente faz esse atendimento individualizado em todas as ouvidorias que entram, e aí se precisa dar seguimento por questões de não adequações, a gente segue, aí entra por um processo de imóveis de risco que a gente tem. Caso seja só uma necessidade de orientação, acaba se encerrando neste momento ali e a pessoa fica responsável pela adequação dentro do seu próprio espaço. imóvel. Viviane, e qual que é o tipo de escorpião mais predominante aqui na nossa cidade? Aqui a gente só identifica duas espécies, né, que é o Titus cerulatus, que é o amarelo, todo amarelo, né, e a gente tem o Botriurus também, que ele é mais pretinho, né, que ele não é de importância em saúde pública. Então, o amarelo, né, que é o Titus cerulatus, que ele é o que causa a maioria desses acidentes que a gente registra hoje na cidade. Sim, e dentro dos nossos monitoramentos é o que a gente mais encontra. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de reprodução. Os outros animais, as outras espécies, elas precisam de um macho para se reproduzir. Então, é ao acaso, ele encontra no ambiente, aí ele reproduz e aumenta a população dessa espécie. O amarelo, ele reproduz sozinho. Então, um animal que seja, né, que se ele sair de uma região e ele se deslocar para uma outra região, ele sozinho consegue fazer uma infestação. Se tiver todos os recursos naquele favoráveis local, favoráveis ao desenvolvimento dele, que é o descarte, que é matéria orgânica, né? Se ele encontrar animais, invertebrados de pequeno porte, né, que ele se alimente. Então, se ele tiver muitos abrigos, ele se desenvolve e ele é capaz de causar uma infestação sozinho. Então, nesse sentido, a gente ali enquanto morador na nossa cidade, desculpa, no nosso bairro, na nossa casa, a gente tem que ficar atento à questão de higiene mesmo, limpeza de quintais, de jardins. Isso que a gente sempre pede, né? A assistência, ela está sendo feita, né? A gente tem fluxos, protocolos estabelecidos, os atendimentos, eles têm prioridade nos atendimentos. Por isso que a gente precisa que a população se conscientize da prevenção. Como que é a prevenção? Fazendo a higienização do local, não deixar acúmulo de materiais, deixar o quintal sempre limpo, com grama aparada, sem resíduos no local,
as barreiras físicas que a gente pede para tampar os ralos, por quê? Porque aí impede a entrada dele e reduz a chance de acidente, né? Então, se a população ajudar Parte, nessa né? parte, juntos a gente consegue reduzir, sim, com certeza, os acidentes que acontecem. Viviane, além dessas ações, né, mais práticas de comportamentos, de hábitos, tem algum tipo de veneno que pode ser usado ou não? Isso nem talvez seja recomendado. O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de nenhum tipo de veneno, né, nenhum produto químico com a intenção de controle populacional de escorpiões. Isso porque o animal, ele tem, em todo o corpo dele, ele tem umas cerdas e tem também uma estrutura no abdômen que ele reconhece quando tem alguma substância nociva para ele. Então, quando a gente coloca um veneno ali, naquele local, pode aumentar a dispersão do animal. Por quê? Porque naquele local que você coloca, ele vai fechar o estigma pulmonar dele, não vai entrar em contato, não vai atingi-lo, e ele se desloca para um local que não tem a exposição do veneno. Então, ele sai, às vezes a pessoa coloca o veneno na tubulação, ele sai da tubulação e é onde acontece o acidente. Então, a gente pede para que não use, reduza, né? A gente pede para que diminua a dedetização com a intenção de ser para escorpião. E que se for para outras pragas urbanas, né, por exemplo, barata, que seja de uma forma correta, né? Então tem meios aí adequados, de controlar, né, com gel, com pó, que não disperse esse veneno nessas redes para acontecer de aumentar os acidentes. Tá certo. Eu vou reforçar aqui alguns números, né? No início aqui da nossa entrevista eu falei, já são mais de 900 casos de acidentes com escorpiões aqui em Rio Preto, uma morte já confirmada. E eu vou deixar os telefones novamente para denúncias de locais de infestação. 0800 770 5870, 3216 9758 e 3216 9765. Viviane Mazitelli, te agradeço profundamente, uma bela entrevista, esclarecimentos, muitas dicas de prevenção. Muito obrigada pela participação. Imagina, a gente torce para que não tenha mais ou tenha uma redução desses casos. Né?